Meu Deus, que unção é essa, meu irmão? Vocês estão bem? Yuri tá aí? Segura pra mim aí, Adriel, até ele chegar. Yuri me abandonou. Vocês estão bem? Existe uma palavra de Deus para nós essa noite. Eu acredito que essa palavra é para todos nós. Essa semana passada, na verdade, eu até brinco com o pastor Marcelo. A sensação que eu tenho é que Deus ele vai me alertando toda vez que eu vou ministrar e servir o povo dele. E Deus estava falando comigo sobre chamado. E eu comecei a perguntar ao Senhor, o que o Senhor quer falar esses dias? Eu vou estar ministrando numa igreja essa semana, e eu achei que Deus ia estar me dando uma palavra para estar ministrando nessa igreja, numa programação de casais que vai ter. Mas Deus falou assim, não, você vai falar na igreja que você serve. Eu acredito que todos que estão aqui essa noite estão para receber um chamado do Senhor. Agora, chamado é diferente de ser escolhido. A definição de chamado diz uma convocação, um convite, anunciar algo a alguém. Escolhido, eu coloquei a minha interpretação. Eu acredito que você vai se identificar com isso. Só é escolhido aqueles que entendem o seu chamado. E pelo fato de você ser escolhido, é a resposta que você vai dar ao chamado que você recebeu. Vocês estão entendendo isso? Abra sua Bíblia em Mateus 22, por favor. Versículo 1. Acharam? Está ali em cima, vamos nessa. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-te em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou seus servos dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, está tudo pronto, vinde às bodas. E eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, e outro para o seu negócio. E outros apoderaram-se dos servos e ultrajaram e mataram. Vou ler até aqui, e depois a gente vai continuar o texto. Existe uma festa anunciada, um casamento preparado, amém? E o Senhor fez o quê? Um convite, Ele fez um chamado. Ele chamou, Ele disse assim para os servos dele, Júnior: olha, chama os meus amigos, porque quem trabalha com casamento e quem já casou, sabe o quão difícil é fazer uma lista de casamento, tanto para comprar as coisas, as surpresas que acontecem, quanto o valor que é cada pessoa que vai entrar no casamento. A gente sabe que tem que ter uma seleção, e normalmente quem é convidado para o casamento são amigos, muito amigos mesmo, íntimos, ou familiares, concordam comigo? Então Jesus, ele fez um convite para os seus amigos, dizendo: eu vou casar. Deus fez um convite dizendo: eu vou casar. E eu estou convidando os meus amigos para essa festa. O problema é que, nesse intervalo, entre os servos chamarem e os chamados entenderem o convite e vir, eles optaram por outras coisas que eles julgaram ser melhor. E não tem nada mais frustrante que você preparar uma festa e você fazer um convite de casamento, ou um convite de aniversário, e a pessoa que vai estar no convite, ela diz para você: eu não tive tempo, porque eu tinha outras coisas mais importantes para fazer. Isso é terrível. Ou então, quando pessoas dão desculpa para você e diz assim: olha,
eu não pude ir lá porque minha vida está tão corrida que eu não pude celebrar a tua alegria. Mas quando nós estamos juntos, quando estamos no mesmo lugar, no mesmo ambiente, a gente ainda diz assim: nossa, como eu te amo, eu tenho você como um amigaço, como alguém da minha família, como um filho. Mas na hora de celebrar ou na hora de chorar com essa pessoa, a gente sempre tem uma desculpa dizendo para essas pessoas, em paralelo: existe algo mais importante para mim do que celebrar a tua alegria ou chorar o teu choro. E o que Jesus estava contando aqui foi de um Deus que se irou com isso. Por quê? Porque além deles eles desprezarem o convite do casamento, eles usaram dos servos que o Senhor levou para fazer o convite. Eles começaram a transformar esses servos, a matarem esses servos, a usar desses servos, a manipular esses servos. E é justamente o que acontece hoje. Quando nós entramos em algumas igrejas e conversamos com alguns pastores, e os pastores eles estão tendo que se dividir entre a vontade de Deus e a vontade da igreja. Porque na grande maioria das vezes, os pastores abrem mão da sua vida, de bons salários na sua vida secular, vamos dizer assim, para estar na igreja, e a igreja, por uma questão de honra e entendimento, abençoa esse pastor. Mas na hora que Deus manda o pastor fazer alguma coisa ou falar alguma coisa, a igreja aponta logo dizendo: se você não fizer o que a gente está querendo ou o que Deus está falando com a gente, nós podemos tirar você daí. Então esses pastores se veem num desespero, Júnior. Eu conversando com um missionário, certa vez ele disse assim: meu amigo, eu não consigo mais postar foto com os meus filhos almoçando no restaurante, porque os irmãos da igreja param de me abençoar, porque eles acham que se eu estou almoçando no restaurante, eu tenho dinheiro para me manter na missão. E esses homens, eles têm que começar a viver se escondendo de uma igreja que foi convidado para um casamento, para participar de um casamento, mas estão matando aqueles que fizeram o convite. Os missionários que foram lá e disseram assim: sabe, Júnior, você é uma bênção, Jesus vai mudar a tua vida e tua vida muda de verdade. Quando aquele servo ele se encontra nesse momento, sabe o que acontece com ele? Nós colocamos eles na parede e dizemos assim: se você não fizer o que a igreja está pedindo, nós vamos arrancar você daí. E sabe o que está acontecendo com isso? Quantos têm visto um monte de igreja contando um monte de história, um monte de blá 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 para tudo quanto é lado? Pastor vendendo livro, pastor vendendo curso de como crescer, pastor vendendo coisas para ele do evangelho. Por quê? Porque eles estão com medo que a qualquer momento a igreja pode se virar contra eles. Eu não ia falar isso aqui, mas eu não vou mencionar nomes porque está sendo gravado. Mas existe um pastor muito relevante no Brasil hoje, se não o mais relevante do Brasil hoje, que a gente já comeu de muito alimento, de muita coisa que ele colocou na mesa para a gente, que a gente já cansou de ser abençoado por esse pastor, e uma fala dele mal encaixada, que não foi uma fala de um homem de Deus, todo mundo se virou contra ele, chamou ele de ladrão, sem vergonha, se perdeu, está perdido. Esse homem precisa ser calado. O que nós estamos vendo hoje é alguns irmãos, e vocês vão entender o que eu quero trazer essa noite, estão aproveitando dessa festa que o Senhor está preparando, desse lugar que o Senhor está preparando, e está fazendo isso algo pessoal e não algo do próprio Deus. A igreja não é uma extensão daquilo que eu acho certo na minha casa, naquilo que eu acho correto na minha vida. A igreja é algo, como é que eu vou usar essa palavra? A igreja, ela é estabelecida e ela tem princípios que é inegociáveis. Eu não faço do lugar onde eu congrego
uma extensão da minha casa. Eu faço desse lugar uma conexão para minha casa, porque eu acredito que aqui é o lugar onde Deus está governando. E não existe nada mais importante ou maior do que o Deus que governa a nossa vida. Vocês estão comigo aqui? Vamos continuar lendo o texto? Versículo 7. O rei, tendo notícias disso, encolerou-se, enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então disse aos servos das bodas, na verdade, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide e saí, e ia ao caminho, e convidai para as bodas todos os que encontraste. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram tantos quanto encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem. E eu queria que você prestasse atenção nesse versículo. Viu um homem ali que não estava trajado com as vestes nupciais. E ele disse: amigo, como entraste aqui? Não tens as vestes nupciais? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai os pés e as mãos, levai-o e lançai-o às trevas exteriores, que haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Sabe o que é mais interessante desse contexto todo? É que a gente ama a festa de casamento. Quantos gostam de festa de casamento aqui? A gente come de graça, a gente ouve música boa, todo mundo rindo, a gente vê pessoas felizes. A gente ama participar da festa, mas a gente tem problema de lidar com após a festa. Sabe uma coisa? O Evangelho do Senhor, ele é algo poderoso ao primeiro encontro. Quando a gente entra nesse lugar, como alguns estão entrando aqui hoje, a gente talvez a primeira vez, a gente entra bem triste, cansado, desesperançoso, ou então com alguma enfermidade, com dores. E a gente ouve a palavra aqui na frente, logo pastoral, dizendo: você consegue, você é uma bênção, vamos curar a tua vida. Ora, a pessoa é curada. E a gente fica maravilhado com isso. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça diz assim: quando eu vou ser esse homem de Deus? Quando eu vou desfrutar dessa graça? Sendo que, para desfrutar dessa graça, e para desfrutar dessa bondade, para permanecer nela, na verdade, a gente tem que ter ombros fortes para poder aguentar o peso da glória de Deus. Muitos homens sonham em ser ministros, sonham em ser pregadores, sonham em ter a sua família ajustada, bonita, harmonizada. O meu sonho era sentar numa mesa sem ter que gritar com ninguém, ou se eu tenho que estar chorando, ou implorando, ou pedindo alguma coisa. Todos querem desfrutar da bondade e da glória de Deus, mas ninguém quer carregar o peso da glória de Deus. Olha, existem coisas que, como nós que somos ministros do Evangelho, que ministramos e levamos a palavra de Deus e somos expostos muitas vezes, nós carregamos um peso, que é um peso que às vezes a gente pensa que vai morrer. Sabe uma coisa? Quando eu falei que a igreja não é a extensão da minha casa, o meu ministério, o ministério pastoral não é a extensão daquilo que eu acho perfeito na minha vida. Deus começa a arrancar coisas da minha vida que vão me deixando cada dia mais: ai meu Deus, o que é isso? Ser um ministro do Senhor significa deixar as coisas que são lícitas e as coisas que são ilícitas. Eu estava conversando com um rapaz esses dias, e ele estava contando que a maior dificuldade dele é abandonar as coisas para poder ser um ministro. E quais as coisas que eles estavam tendo dificuldade? Abandonar a pornografia, abandonar a bebida, abandonar o vício em drogas.
E eu disse para ele algo que depois eu fiquei refletindo nisso. Eu falei, o ministro, ele não tem nem coisas como escolhas. Por exemplo, bebida, pornografia, álcool, drogas. Isso não vem na nossa cabeça. Quando nós entramos na casa para ser ministros do Senhor, nós começamos a deixar coisas tipo, perca um final de semana reunido com a sua família em casa, por amor de Cristo. Perca um passeio no shopping, porque eu quero que você esteja servindo. E eu não estou dizendo para vocês pararem e começar a vir à igreja, ainda mais esse mês que a igreja está com bastante atividade, amém? Por isso. Não é uma prensa de um pastor dizendo, olha, você tem que vir. Não é sobre isso. É porque quando nós nos colocamos na posição de ministros, quando nós nos colocamos para ser servos do Senhor, nós temos que entender que tem coisas que Deus diz que é bom, mas a gente tem que dizer que, olha, eu não vou fazer isso não, por amor a Deus. Por exemplo, sentar com a família reunida em casa, é bom ou é ruim? Mas quando Deus diz assim, olha, hoje não, hoje você vai estar servindo. E quando eu estava essa semana, eu fui levar minha mãe no hospital, minha mãe ficou deitada na mesma maca que eu vi meu pai morrer. Um mês depois, na minha cabeça diz assim, ai meu Deus, essa semana eu não estou bem para estar ministrando. Mas Deus tinha falado comigo antes de minha mãe ficar internada. E hoje, quando eu fui visitar minha mãe no quarto lá, ela estava no mesmo quarto que meu pai estava. E aí, a gente sabe, como ser humano, a gente tem um direito de se sentir, de ser humano, de dizer que não vou, de dizer, pastor, olha só, hoje não vai dar, não estou bem de cabeça. Mas o Senhor, Ele tem dito para mim, se a gente não vencer essas coisas, a gente vai ser como essas pessoas que recebeu um grande chamado e não foi escolhido porque eu optei viver as minhas dores e os meus deleites. Não é fácil, mas é necessário. Talvez alguns vão pensar, cara, não tem necessidade disso. Realmente, para um ser humano normal não, mas para os filhos de Deus é necessário. Hoje é só uma história, amanhã é um testemunho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O jovem rico, ele fazia tudo certo, bem. O Senhor chegou diante dele e fez uma pergunta. Ele chegou e falou para o Senhor assim, eu posso te seguir? O Senhor pode. O Senhor fez um chamado para ele, pode. Mas para ele ser escolhido, a resposta dele foi errada. Por quê? Porque ele disse para o Senhor todas as coisas que nós já estamos acostumados a fazer. Vim domingo de manhã na igreja, é costume mesmo. Vim quarta-feira na igreja, vira um costume. Vi domingo, 6 horas da noite, vira um costume. Mas agora, vir mesmo quando a gente não está querendo vir, é uma resposta. Vocês estão entendendo isso? Estar falando mesmo quando a gente não quer estar falando, é uma resposta. E aquele jovem rico, ele disse, eu participo de tudo, eu oferto, eu faço aquilo outro. Deus estava falando, não, isso aí é para aqueles que estão acostumados. Eu quero ver se você pode dar um pouco a mais. Porque os escolhidos, entendam isso, são aqueles que fazem além do que pedem. Os escolhidos fazem coisas além do que os homens pedem. Beta, quando você fica aqui o domingo inteiro, eu estava falando com o João esses dias, ele falou assim, cara, minha mãe trabalha de segunda a sábado. Sábado ele está em faculdade. E domingo, cara, ela está aqui servindo na igreja. Eu poderia muito bem chegar e falar assim, pastor Marcelo, rapaz, vamos dar uma folga para a Beta. Não é uma escolha nossa, é a resposta que você está dando para aquele que te chamou. E com certeza, você será uma escolhida. Qual a diferença dos chamados para o escolhido?
O escolhido entra na casa, os chamados, dependendo da resposta, fica na porta. Nós estamos nos últimos dias, amém? Vocês concordam comigo? E todo domingo, toda quarta-feira, segunda-feira para alguns, terça-feira para outros, quinta-feira para outros, sexta-feira para outros, estamos gritando e chamando: ei, essa casa aqui é boa, porque o Senhor está neste lugar. Toda semana nós estamos abrindo a porta da igreja dizendo: ei, o Senhor está falando neste lugar, arrependei-vos, arrependei-vos. Mas sabe o que está acontecendo? Toda vez que a gente olha para esse lugar e entende que estar aqui toda hora, todo dia, meu Deus, eu estou cansado, eu não consigo mais. Talvez nós estamos dando uma resposta: Senhor, aquele lugar não é tão importante quanto os meus negócios. Afinal de contas, eu tenho uma casa a zelar, eu tenho um emprego a zelar, eu tenho uma vida a zelar, Senhor. Ei, nós estamos deixando de comer na mesa do mestre, porque nós estamos com medo de esvaziar as nossas despensas. Mas a gente não entende que na despensa do mestre não falta alimento. E sabe o que nos faz frear? Quando nós que entramos aqui e colocamos as nossas lamentações, ou então começamos a contar histórias tristes. E aí, coloca em dúvida: quem é essa pessoa que conta a história triste e faz você pensar no evangelho de não entregar tudo? O inimigo. Olha, eu estava conversando com um rapaz, ele falou assim: cara, cuidado, tá na igreja tá muito tempo na igreja. Tem que abrir mão disso, cara. Olha, eu já fui assim igual você. Isso não é bom. Eu falei assim: tá, deixa eu olhar a sua vida para ver o que é bom. Desviado, perdeu a família, os filhos estão envolvidos com um monte de coisa errada. Então bom é largar a igreja para poder... Sabe qual é o problema? O problema não está na igreja. O problema é que a gente não está cumprindo as demandas de um homem de Deus em casa. Entende isso? Vocês estão entendendo? 2 horas da sua vida, e eu tenho certeza que se a gente abrir o Instagram aqui de cada irmão aqui, você vai ver que você entrega mais do que o triplo por dia no Instagram, e a gente está reclamando da igreja. Numa brincadeira que a gente fez aqui na época que eu estava liderando os adolescentes, eu falei assim: alguém pode me mostrar o Instagram, a sua hora semanal? Meu amado, tem gente que entregou 2 dias da semana para o Instagram. 2 dias. O que está faltando é a gente começar a fazer a gestão do tempo da nossa vida. A gente precisa organizar a nossa mente. Eu digo isso para mim também. A gente precisa olhar para a nossa vida e dizer: quantas horas eu me dedico a isso? Quantas horas eu me dedico àquilo? Vocês concordam comigo? 24 horas é para todo mundo. Como pode o meu irmão se dar melhor do que eu? Como pode o meu irmão conseguir fazer coisas e eu não conseguir fazer coisas? É porque o meu irmão está talvez olhando para 24 horas e dizendo com responsabilidade: eu tenho tempo para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Nós estamos acelerados, eu concordo. Eu sou um desses acelerados aí. Quem me conhece sabe disso. Mas o Senhor tem me feito refletir desde a ida do meu pai, do falecimento do meu pai, é que o problema não é o tanto tempo que eu me dedico às coisas, é a falta que eu deixo de fazer quando eu estou cansado de fazer outras coisas. E sabe o que está acontecendo? Mentes ocupadas, mas vazias. Muitas coisas para fazer e não consigo entregar. Não, nada. E aqui, a palavra que eu trago para os irmãos aqui essa noite, e eu vou ser bem
Breve hoje, eu não vou me estender no culto. Olhem para a sua vida com o mesmo amor que Cristo olhou para você naquela cruz. Nós estamos culpando muita gente, mas na verdade, a responsabilidade da nossa vida é nossa. Eu não tenho tempo para nada, Senhor. Eu não consigo fazer mais nada, meu Deus. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, aquilo. Nós estamos nos sabotando. E a gente precisa entender que nessa multidão de coisas que a gente está fazendo, a gente precisa convertê-las todas ao Senhor. Todas as coisas precisam ser convertidas ao Senhor. Famílias estão se acabando. Casamentos, como a gente acabou de ler, estão se acabando. Sabe por quê? Porque as pessoas estão dedicadas a construir coisas, mas não estão dedicadas a fazer com que a essência dessas coisas cresça. Nós estamos preocupados em ter coisas, mas não estamos preocupados em ter aquilo que vai nos deixar para sempre juntos um com o outro. Sabe uma coisa? Meu pai, ele trabalhou a vida inteira para ter coisas. E sabe o que restou para ele no final da vida? Minha mãe. Ele brigava em casa com a minha mãe. Ele disse: olha, eu preciso pagar o cheque, eu preciso fazer. Só aconteceu lá em casa isso, né? Ninguém nunca teve dívida, ninguém nunca se aborreceu por dívida. Só lá em casa. E eles brigavam, e eles paravam de se falar, e eles iam. Meu pai ia embora de casa, minha mãe ficava sozinha com os filhos, depois ele voltava, e era uma loucura. Mas sabe o que fez sentido para ele? No final da vida? A mulher com quem ele brigou a vida inteira por coisas que não foram com ele no dia do cemitério. Meu pai ganhava muito bem. Minha mãe tem uma boa aposentadoria. Mas sabe o que ele disse para mim uma mesa um dia? Eu vivo melhor com salário mínimo, quando eu ganhava 15 salários mínimos. Deus está nos ensinando a ser simples e a valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Mas a gente quer comprar as pessoas como esses homens tentaram comprar os servos. Não compre os seus amigos, porque o preço que ele já mereceu, o Senhor já entregou. Nada que você der para ele vai pagar o que você precisa dele. Às vezes eu fico repensando em algumas coisas. Todas as vezes que eu não consigo ter um diálogo com meu filho, eu lembro do que meu pai disse na mesa: valorize os seus filhos e a sua mulher, porque no final da vida, são eles que vão estar do seu lado. Eu posso ter hoje o melhor carro do Brasil, a melhor casa do Brasil, o melhor salário da igreja, mas quando essas coisas não puderem mais me dar a sensação de poder, o que eu vou encontrar quando olhar para o lado? Por favor, jovens, não desprezem os seus pais hoje. Por favor, pais, não ignore o socorro dos seus filhos hoje, porque hoje existe uma demanda de gente com problema psicológico, porque não conseguiram ser ouvidos pelos seus pais. Por que isso tem a ver com a palavra? Um casamento onde o Senhor está pedindo: senta na mesa, mas a gente quer levar para o casamento o melhor terno, a melhor comida, a melhor cadeira. Está se importando em qual cadeira vai sentar, se vai sentar na perto de Jesus, se vai sentar longe de Jesus. O Senhor não está dizendo sobre isso. Ele está dizendo que na mesa todas as comidas servem para todo mundo. E é isso que a gente está dizendo. Sabe o que serve para nós hoje? Uma mulher, um homem e os filhos, mais nada. Essa é a origem da criação. Quando Deus criou todas as coisas, por favor, me escute isso. Eu não lembro dele ter criado, Júnior, uma casa para os homens morarem e o homem e a mulher morar. Eu não vi na Bíblia. Alguém sabe me dizer se ele construiu algum palácio para esses homens morarem? Sabe por quê? Ali é um ensinamento, Gênesis capítulo 1. O mais importante para nós
são os nossos irmãos, os nossos amigos. E sabe o que o inimigo fez na geração? Nos tornou inimigos, buscando a mesma causa. O que eu estou querendo dizer com isso? É um monte de gente que diz que ama Jesus, mas é inimigo uns dos outros. Como pode isso? Acontece no Brasil e no mundo. O pastor está usando uma roupa que é cara demais. O irmão ele fica falando na hora do culto, isso me irrita. As pessoas ficam levantando e saindo na hora do culto, isso é um problema. A gente está preocupado com as pessoas, mas na hora do culto existe um Deus aqui, ó. Imagina, eu não vou ser Deus, tá? Imagina que Deus está aqui. Imagina Deus te olhando aqui, só vou representar Ele, dizendo para você: eu estou aqui. E você está assim: ai, como é chato, né? Esse irmão que fica falando aí do lado. Esse irmão está fedendo. Eu não suporto ouvir esse pastor pregando. O louvor hoje não estava boa, a bateria parou. O Yuri está tocando essa música, está me deixando cansado, com sono. E Deus está aqui, ó. Existe um casamento. Ei, eu estou aqui. E a gente está distraído dos nossos negócios. Por quê? Fazemos desse lugar a extensão da nossa casa. Aí a gente não entende por que a vida está um problema. Sabe por que está um problema a vida? Porque no momento que a gente está com aquele que resolve o problema, estamos distraídos com as coisas que não vai mudar a nossa vida. Então o cristão não pode ter problemas? Pode e tem. Mas a questão é, os problemas dos cristãos não são ocasionados pelas distrações que nós estamos tendo, assim deveria ser, mas sim pelas provações que Deus coloca na nossa vida, para que a gente possa se aperfeiçoar e servir de testemunho para as nações. Vocês entendem isso? Última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre o galpão do lado, falei sobre a casa do lado, falei aqui na frente, vocês têm ouvido eu falar isso constantemente aí. E meu filho perguntou para mim assim: pai, para que comprar o galpão do lado? O que a gente vai fazer? Tenho certeza que alguns de vocês pensaram isso. Para que, gente, isso? Talvez hoje a gente não consiga entender o que a gente poderia fazer aqui. Mas quantos estão aqui mais de 20 anos nessa igreja? Quantos já ouviram profetas dizendo que esse galpão vai ser nosso? Não importa o que eu vou fazer com aquele galpão, o que você vai fazer com aquele galpão, existe uma assinatura de Deus dizendo: eu quero dar esse lugar para vocês. Eu quero dar esse lugar para vocês. Mas o que a gente vai fazer? Nada. Ele já providenciou o que fazer naquele lugar. O problema é que a gente olha para os lugares e começa a imaginar o que eu poderia fazer. Mas Deus está dizendo: eu já simplifiquei a sua vida, eu já fiz por você. Só ouve e vê o que eu estou fazendo e assinando. Numa comunidade como essa, numa igreja como essa, uma igreja que tem mais de 50 anos e vai durar mais 50 e mais 50 até que o Senhor venha, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus está apontando a gente para alguma coisa. Por favor, vamos nos mexer para que Ele autorize e que Ele faça alguma coisa neste lugar. Ontem nós estávamos ali na frente e estava chovendo o dia inteiro e a gente não sabia o que fazer, meu irmão, porque o rapaz da tenda que a gente contratou furou. Chovendo, Júnior, furou. 3 horas da tarde, eu já falei assim: Mateus, cara, vamos fazer lá embaixo mesmo. Eu amo Mateus por isso, tá? Quem conhece Mateus aqui sabe. O Mateus começou a ficar inquieto. Ele falou: não, Nietzsche, não. Tem que ser lá fora, Nietzsche. Eu falei: Mateus, 3 horas, irmão. Vamos resolver. Ele: calma. E aí saiu eu e o Mateus. Quantos viram a tenda ali? Maneiro, né?
Melhor do que a outra que viria. Chega o irmão e fala assim: faz o seguinte, já que vocês são da Cibron, eu vou fazer o valor de uma tenda e vocês levam as duas. E eu falei para o Mateus: ainda bem que tu existe, cara. Por quê? Porque o Nietzsche queria fazer aqui embaixo, mas Deus colocou amigos do lado para dizer: nós somos filhos do Deus vivo, não vamos parar, porque se Ele falou que vai ser ali fora, vai ser ali fora. Nós não resolvemos tudo sozinho nessa igreja, nessa vida. Deus sempre coloca amigos do seu lado para te impulsionar e dizer para você, lembrar para você: você é o filho do Deus vivo, e Ele não prometeu só para você, Ele prometeu para todos nós. Ele não falou só para você, Vinícius, Ele falou para uma igreja toda: vamos fazer a feira na frente. Por que eu estou contando isso? Porque é assim que a gente faz quando a gente não está conseguindo ver a solução dos nossos problemas. Nós desistimos, nós pensamos em outras coisas, e eu tenho uma cabeça que eu consigo pensar em um monte de coisa. Antes de eu fazer uma coisa, eu já tenho 3 coisas já para resolver. Mas às vezes precisam de amigos para dizer para você: não desista do primeiro plano, esqueça o segundo e o terceiro, porque o primeiro plano sempre será o de Deus, e Ele vai resolver. Depois que a gente colocou a barraca, a gente imaginou: e agora, se chover? Aí veio outra pessoa, eu não lembro quem foi, e disse: não vai chover. Hoje a gente não vai conseguir vender muito, porque está chovendo, as pessoas não vão sair de casa. Já viu isso? Nós estamos assim, dentro da casa de Deus, cheio de provisão servida na mesa, mas a gente sempre está olhando para trás. Aí, não vai chover. Não choveu. Vamos vender tudo. Vendemos muito mais do que a gente imaginaria. Sabe por quê? Porque essa feira não era para botar dinheiro na igreja, para a igreja ficar cada vez mais rica. É para servir os filhos de Deus. E quando a gente está servindo os filhos de Deus, Deus aumenta a nossa conta. Ei, vocês estão entendendo isso? Quando eu olho a história dos homens de Deus na Bíblia, quando eu começo a observar Abraão, quando eu olho Moisés, quando eu olho Davi, Daniel, eu não vi esses homens negociando o que era dos céus. A Bíblia vai dizer que esses homens abriram mão de tudo. Vocês concordam comigo? Para servir a um Deus. Por quê? Porque eles viram e ouviram aquele que paga a nossa conta. Então, quando a gente chegar em casa essa noite, quando a gente parar para pensar nessa palavra que está sendo tanto para você quanto para mim também, olha para o lado, olha para o teu marido que talvez você está brigado com ele hoje, sua mulher que você talvez não queira ouvir a voz dela hoje, e diga: ei, afinal de contas, o maior presente que eu tenho é você. Você concorda comigo? Mas por que ela me irrita então tanto? Ela que te irrita, ou você que quer fazer dela o seu bonequinho? Às vezes eu olho para a Branca assim, para a Aline, né? Aí eu brinco com ela e digo assim: meu Deus, ainda mais quando ela está pilhada com alguma coisa, quando ela tem que falar para muita gente. Ela fica muito em silêncio. E às vezes ela fica agitada, né? Como eu também fico. E eu fico assim: caramba, Nina. Aí Deus fala assim: ela não é o seu boneco, ela não é a sua marionete, ela tem sentimento, por favor, respeite o tempo dela. Qual o problema de tudo? A gente quer manipular as pessoas do lado. Por quê?
Porque a gente vai querer brigar com a criação de Deus. E quando a gente quer brigar com a pessoa do lado, a gente está dizendo para Deus: está com defeito aí, eu vou trocar, eu vou embora. Essa igreja tem defeitos. Ela tem defeito, ou a gente está querendo fazer dela o nosso bonequinho, ou o nosso lugar de espairecer a mente? Para com isso. Porque quando a gente briga com o irmão do lado, a gente está brigando com o Criador dele. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Elisa, se eu for no teu quarto agora e começar a pintar o teu quarto com uma parede preta, amarela, cor de abóbora, azul, e rasgar o seu colchão, tu vai rir para mim e dizer que me ama? Porque o quarto é seu. Mas o quarto não tem poder para fazer muita coisa, porque ele só é uma coisa estagnada. Mas você tem poder para fazer alguma coisa. Vocês estão entendendo? Quando eu tento arrumar o irmão do lado a partir daquilo que eu acho que é bom, eu estou dizendo para o Criador: ei, eu não estou gostando, porém vou mexer. Deus está dizendo para a gente: quem mandou você tocar naquilo que é meu? Mas e os discipulados? E os aconselhamentos? E tudo que a gente faz na igreja aconselhando os irmãos? Aprenda uma coisa: discipulado, aconselhamento nunca foi a partir de você, é a partir de Cristo. Quando a gente senta para discipular alguém, a gente nunca conta a nossa história, a gente conta a história da nossa vida que Cristo transformou. Quando a gente aconselha alguém, a gente não dá conselhos que eu recebi do meu pai sentado numa mesa. Eu dou conselho daquele que falou comigo e disse: Vinícius, não é esse o padrão que eu tenho para a sua vida, muda. Jesus está querendo tocar em você essa noite. A igreja nunca foi nossa, nunca foi. Nem dos líderes que estão aqui neste lugar, muito menos das pessoas que financiam esse lugar aqui como membros. Nunca foi nossa. A Cibron sempre foi do Senhor. A gente não vai conseguir mudar esse lugar pensando com a nossa mente, ou pensando com a igreja do Instagram, com a igreja do YouTube que a gente está vendo. A gente sempre vai mudar esse lugar ouvindo o que Deus preparou para esse lugar aqui. Vocês estão entendendo? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Disso tudo que eu preguei aqui, Mateus 22 é uma grande festa. Deus está chamando: ei, venham todos, venham todos. Quando Ele chama todos, venham os mendigos, venham as prostitutas, venham os viciados, venham os homicidas, venham os pedófilos, venham os usurpadores. E eu tenho certeza que se nós fôssemos o porteiro dessa festa, nós começaremos a selecionar a partir daquilo que a gente acha bom ou ruim. Concorda comigo? Quem aceitaria um pedófilo na sua casa? Ninguém. Uma pergunta que me fizeram, e eu vou fazer para vocês: se nós estivéssemos lá, assentado com os apóstolos, e Paulo se apresentasse, seja assim, Saulo se apresentasse, seja sincero, quem de nós escolheria Saulo aqui como um dos maiores apóstolos que tem na Bíblia? Quem levantaria a mão? Ninguém. O cara matou um meu amigaço, Estevão. Esse cara não tem padrão de crente. Esse cara não tem padrão da igreja. Esse cara não tem um padrão. Uma vez eu estava vendo um podcast, o cara, um abençoado que não vive o evangelho, que prega o evangelho, mas não vive, literalmente. Ele diz: os crentes que estão lá lendo a Bíblia,
eles não estão lendo a Bíblia. Jesus andava com as prostitutas, andava com os beberrões, andava com isso tudo. Então isso é normal estar na igreja. Eles estão querendo excluir essa galera. Ele andava, mas as prostitutas, os viciados, os drogados, eles não manipulavam Jesus. Jesus que transformava eles. Então, quando a gente está andando com essas pessoas, entenda algo: se eu tenho condições de transformar eles, eu fico com eles. Se eu não tenho condições de transformar, eu me afasto deles. Porque quem transforma é o Senhor dos Exércitos. Vocês entenderam o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos? O reino de Deus, existe um rei, existe um Senhor, existe um Deus de todas as coisas. E é Ele quem manda, Ele quem governa. Quem nós somos? Aquele que obedece. E essa noite de domingo, você pode ficar de pé comigo? Chama o Ministério de Louvor. Não existe nada melhor do que ser só filhos de Deus. Nessa terra não existe nenhuma proposta a não sermos só filhos de Deus. Deus está fazendo um chamado para a gente, um convite para a gente essa noite. Existem muitas coisas na nossa vida, mas essas coisas precisam ser anuladas a partir do momento que eu entendo o meu chamado. Quantos querem ser escolhidos e não só ouvir um chamado aqui? Vamos estar louvando ao Senhor uma canção. Enquanto isso, você faça uma reflexão e pense: Senhor, será que eu estou pronto para ser escolhido? Ou sou só aquele que estou ouvindo um chamado? Não sei o que viu em mim, Senhor. Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Não sei o que viu, Denise. Não sei o que viu em mim. Tanto assim, tanta paciência, tanta paciência. Leva-me, Senhor, de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração.